Chamo-me Mikhail Gorbachev. Fui um político soviético que ficou gravado na história como o último governante da União Soviética. Assumi o cargo de secretário-geral em 1985 e renunciei ao poder em dezembro de 1991. A minha renúncia levou ao fim da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria. Iniciei a minha carreira política na década de 1950, logo após terminar o meu curso de Direito na Universidade de Moscovo. Conquistei cargos de importância no governo soviético e tornei-me num dos homens mais influentes do partido. No meu governo, implantei duas reformas, conhecidas como Glasnost e Perestroika. Na minha juventude, eu dividia o meu tempo entre os estudos e o trabalho no campo. Ajudava os meus pais no campo e, por conta do trabalho realizado com a minha família, recebi uma condecoração, a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho. Em relação aos meus estudos, fiquei marcado por ser um ótimo aluno, considerado um grande leitor. Quando terminei os meus estudos básicos, decidi ingressar na Universidade de Moscovo, aplicando-me para o curso de Direito. O facto de eu ser filho de camponeses e de ter recebido uma condecoração pesou a meu favor. Matriculei-me na Universidade de Moscovo em 1950. Durante a minha fase universitária, desenvolvi uma série de habilidades, como a de me comunicar em público, além de me ter envolvido em ações do Partido Comunista da União Soviética. Participei na Komsomol, a organização juvenil que fazia parte do partido. No dia 10 de março de 1985, fui eleito secretário-geral do partido e assumi o governo soviético. Apesar de formado na velha escola da burocracia, tinha uma visão crítica da estagnação em que caíra a sociedade soviética. Comecei por renovar a cúpula do partido, libertando os dissidentes políticos. Oxigenei a máquina partidária e procurei ativar a estagnada economia da União Soviética, recorrendo à modernização tecnológica. Aumentei a produtividade e procurei melhorar a eficiência da burocracia estatal. Em 1987, aprofundei a política de reformas por meio da Perestroika, reestruturação, e da Glasnost, abertura. A Perestroika buscava a implantação de métodos mais eficientes de gestão da economia, apontando para a necessidade de descentralização no comando das empresas estatais e permitindo um tímido avanço da propriedade privada, sobretudo no setor agrícola. Com a Glasnost, a censura foi abrandada, iniciando-se um processo de liberalização, que se traduziu imediatamente em maior liberdade de expressão na vida cultural. Para liquidar as pendências internacionais, em 1987, mudei a política externa de modo a facilitar uma aproximação com o Ocidente. Assinei com o presidente norte-americano Ronald Reagan um tratado que previa a destruição dos mísseis de médio alcance e em 1988 ordenei a retirada das tropas soviéticas que ocupavam o Afeganistão desde 1979. Uma reforma constitucional criou um novo parlamento, formado pelo Congresso dos Deputados do Povo, integrado em parte por membros eleitos pelo voto direto. Em 1989, fui eleito presidente do Soviete Supremo, órgão legislativo superior, e presidente da União Soviética. Reconheci o fim dos regimes comunistas dos países do leste europeu e retirei gradualmente as tropas soviéticas lá estacionadas. No dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. Por concordar com a reunificação da Alemanha e por suas realizações na área das relações internacionais, recebi o Prémio Nobel da Paz em 15 de outubro de 1990. A minha política gerou tensões internas e enfrentei o descontentamento de muitas repúblicas soviéticas, como o Azerbaijão, a Geórgia e a Lituânia, usando a força militar para mantê-las sob o controle soviético, aguardando que mecanismos constitucionais facilitassem os desmembramentos. Eu acumulava os cargos de Presidente Executivo, Presidente do Conselho Presidencial e do Conselho de Defesa, Secretário-Geral do Partido Comunista e Comandante Supremo das Forças Armadas. Apesar do êxito das reformas políticas, não consegui evitar o colapso da economia. A mistura de liberalismo económico e modo de produção socialista provocou uma grande desorganização económica levando à escassez de produtos essenciais. A gradual democratização da União Soviética levou o Partido Comunista à perda de poder, resultado na divisão do partido em três alas, a liberal, moderada e conservadora. A ala liberal, sob a chefia de Boris Yeltsin e Anatoly Sobchak, defendia a abertura do país para o capitalismo e a independência de todas as repúblicas que estavam sob o domínio soviético. A ala moderada, comandada por mim, defendia a manutenção do Estado soviético e a continuação das reformas políticas e económicas. A ala conservadora, composta por políticos da linha dura e liderada por Egor Ligatchov e Gennady Yanayev, defendia a instalação de um novo regime que travasse as reformas neoliberais e iniciasse um novo período político e económico para a URSS. No dia 19 de agosto de 1991, o grupo conservador aliou-se ao KGB para me afastar do poder e, num golpe de Estado, ocupou com tanques de guerra pontos estratégicos de Moscovo. A reação da população foi imediata. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra os conservadores. À sua frente estava Boris Yeltsin, que do alto de um tanque, leu uma proclamação que exigia o retorno da ordem constitucional.
Voltei a Moscovo no dia 22 de agosto e fui reconduzido ao governo, mas logo percebi que o apoio popular havia sido transferido para Yeltsin. Depois do golpe, muitos entenderam que a União Soviética havia chegado ao fim, mas outros, incluindo eu, acreditavam que ela ainda poderia ser salva sob outro tipo de união de Estados soberanos. Em 8 de dezembro de 1991, reunidos em Brest, os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Bielorrússia assinaram um documento em que formalizava a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, em substituição à União Soviética. Porém, Yeltsin desferiu dois golpes que efetivamente acabaram com a União Soviética e consequentemente com a minha carreira. Primeiro, como presidente da Rússia, proibi todas as atividades do Partido Comunista em solo russo. Em segundo lugar, juntamente com os presidentes da Ucrânia e da Bielorrússia, assinei um tratado para criar uma nova comunidade de repúblicas. Reconheci o inevitável e no dia 25 de dezembro de 1991, renunciei. Depois de formar vários novos partidos e não conseguir apoio, a minha carreira política acabou.